Bem, eu gostaria agora, então, aqui de apresentar o meu querido amigo Paulo, né? Tem aqui um currículo dele, mas isso, no nosso relacionamento, é irrelevante, porque nós somos colegas de turma na Universidade de São Paulo, nos formamos em 1987, somos grandes amigos até hoje. Naquela época, cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos um pequeno grupo de estudos de Direito e Processo de Trabalho, do qual, além de nós, faziam parte, a doutora Rita chegou a participar de algumas reuniões, doutor Cássio Colombo, que está ali na frente também, doutor Tadeu, que é do TRT9, doutor Salvador, que era do TRT2. O grupo tinha um nome bastante modesto, né, que era Suprema Corte Laboral, né? E, notem, numa época onde não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia nada disso, então nós nos correspondíamos, ou era por telefone, nem celular, né? Acho que nem celular tinha, nem tinha celular. Então, ou era por telefone, ou era por carta. Imagina o trabalho que dava você escrever, porque não tinha computador também, né? Imagina escrever uma carta dizendo, olha, estou pensando tal coisa a respeito da advogado sem mandato, né? E por aí. Hoje, estamos aqui, o Paulo Sérgio, ele é desembargador no TRT 18, Goiás, vice-presidente e corregedor do TRT 18. Gentilmente atendeu ao nosso convite. Então, Paulo, olha, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco e Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente o que o desembargador Manuel Carlos chamou de convite, que na verdade não foi um convite, foi uma intimação, que agora nós temos o WhatsApp, né, que facilitou a nossa comunicação, depois da extinção da pretensiosa Suprema Corte Laboral, mas eu recebi um WhatsApp em meados de abril, me comunicando que eu estava escalado para participar do prestigiado Congresso de Direito e Trabalho Rural da 15ª Região, né, e sem qualquer chance de resistência. Na época, eu já imaginei que seria uma missão árdua, e agora estou mais do que convencido, tendo que suceder palestrantes do nível dos que já se manifestaram nessa tribuna durante esse dia, e principalmente depois dessa brilhante palestra da desembargadora Eneida, mostrando toda essa paixão, uma visão tão bonita do direito do trabalho, tão necessária para nós. E quero, então, agradecer a convocação, que me propiciou, inclusive, a oportunidade de estar aqui com os senhores, de rever muitos amigos, de uma maneira muito especial, que saudar o desembargador Fernando Borges, o desembargador Samuel Lima, diletos amigos e companheiros do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, e dizer que eu vou procurar aqui fazer uma exposição da evolução da jurisprudência da 18ª Região, que foi o pedido que à época me foi feito pelo desembargador Manuel, até talvez como uma forma de me convencer a aceitar esse desafio, mas eu já estou mais receoso do que o desembargador Cláudio pela manhã, porque ele, pelo menos, tinha a tranquilidade de dizer que, em seguida, iria para o aeroporto. Eu vou ficar até sábado de manhã. Então, eu acho que os meus riscos são bem maiores aqui, porque, na verdade, talvez a gente vá tratar não da evolução da jurisprudência da 18ª Região, mas da involução da jurisprudência da 18ª Região. Já peço desculpas, ao contrário de todos os que me antecederam, não tenho essa vivência como expositor, como palestrante, mas vou procurar me esforçar aqui para não decepcioná-los muito. E vamos falar um pouco sobre a visão da Justiça do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. E, na verdade, a abordagem que eu vou procurar mostrar são as oscilações jurisprudenciais aí da regulação do direito das horas em itinere através da negociação coletiva no âmbito do TRT da 18ª Região. Procurando fazer uma rápida contextualização, mostrar as questões mais relevantes nesse aspecto da negociação coletiva da jornada em itinere que nós tivemos que enfrentar lá em Goiás e a evolução ou a involução, como eu já disse, que a jurisprudência veio sofrendo com altos e baixos aí. E mostrar algumas perspectivas, alguma visão minha, talvez, que vá decepcioná-los pelo meu pessimismo, talvez, nesse aspecto, diante da conjuntura política nossa, que acho que acaba influenciando em muito, inclusive, as interpretações jurídicas, né?
No âmbito dessa contextualização, essa expansão do setor sucroalcooleiro que sofremos lá no estado de Goiás, a desembargadora Eneida já mencionou que sempre foi uma tônica muito forte da economia do Nordeste, né? São Paulo sempre também teve, nesse setor, um dos seus carros-chefes, né? E Goiás não, Goiás sempre teve uma vocação mais para a pecuária e também depois para o cultivo de grãos, mas a partir de meados da década de 90, com o grande incentivo do Proálcool, o encarecimento da produção, inclusive nos estados mais desenvolvidos, através das normas com um maior rigor de fiscalização ambiental, tudo isso foi contribuindo para uma migração muito grande também da cultura da cana-de-açúcar para a região centro-oeste, de uma maneira especial em Goiás, onde dezenas e dezenas de usinas se instalaram. Paralelamente a isso, uma rápida evolução estrutural do Tribunal de Goiás. Nosso tribunal ele foi instalado em 1990, inicialmente com aquela composição mínima de então, que era uma composição de apenas 8 desembargadores que funcionavam em composição plenária. A partir de 2007, ele foi fracionado em 2 turmas com 3 membros, sofreu uma ampliação em 2009, passando a contar com 14 membros e 3 turmas de 4. Aí as coisas já começaram a se complicar um pouco mais, né? Nós tivemos um momento de uma reestruturaçãozinha em 2015, onde tentamos um funcionamento com 4 turmas de 3 e retornamos agora em 2007, por uma série de motivos que não vem ao caso, a termos 3 turmas com 4 membros, mas criou-se um contexto de divergência jurisprudencial muito grande entre os órgãos fracionários e um perfil do tribunal um pouco diferente após tanto a ampliação da composição como o seu fracionamento. E um perfil de tribunal uniformizador, para os senhores terem uma ideia, de 2009 para cá, foram editadas, na nossa região, 67 súmulas e 9 teses prevalecentes, nesse afã de dar cobro à necessidade de uma uniformização, de propiciar uma maior segurança jurídica e todos aqueles argumentos que de todos nós aqui são bem conhecidos, e um tribunal que tem um perfil muito disciplinado. A maioria do pleno do tribunal entende que o fundamento da súmula é justamente uma racionalização na orientação jurisprudencial que não enseje um incremento no volume recursal, principalmente perante o Tribunal Superior do Trabalho. Então, o nosso tribunal ele tem uma resistência imensa, para não dizer, ver como praticamente uma impossibilidade, embora nós saibamos que muitos outros tribunais têm uma visão diferente, mas no sentido, por exemplo, de sumular matérias com um entendimento contrário ao do TST. Esse contexto todo foi impactado por uma diversidade muito grande de normas coletivas regulando a matéria atinente aos direitos dos trabalhadores rurais de uma maneira muito específica também, afetando o setor do corte de cana-de-açúcar. Quais são essas questões mais relevantes que nós passamos a enfrentar? Que eu destaquei aqui algumas para a gente abordar rapidamente no tempo que nós temos. A primeira delas, a questão do enquadramento sindical, para definição de qual a norma coletiva que deveria ser aplicada, se dos rurícolas ou se dos industriários. E depois a questão dos limites do poder negocial, e aí eu destaco aqui 3 aspectos que foram intensamente debatidos, que são, a primeira delas foi a possibilidade mesmo de supressão do direito às horas em itinerário mediante negociação coletiva. Depois, a pactuação do tempo de percurso, considerando que essas jornadas são muito variadas dentro do mesmo empregador. Nós sabemos que muitos desses trabalhadores, ele se apresenta no ponto de embarque e ele não sabe para qual região ele vai se deslocar. E nós temos fazendas que demandam um deslocamento de 20 minutos e temos fazendas que podem demandar um deslocamento de 3 horas. Então, a definição, se poderia ser possível a fixação de um valor médio de horas em itinerário através de negociação coletiva. E também a questão da base de cálculo dessa remuneração. Quanto ao enquadramento sindical, um rápido abordagem, nós sabemos, assim, nessas situações de diversidade, de exercício de diversas atividades econômicas, o critério básico ali é definir se há alguma atividade para o qual todas elas convergem, né? E aí
nessas situações, o enquadramento sindical se dá pela atividade preponderante. Quando as atividades são absolutamente independentes, sem haver essa convergência, fica definido que o enquadramento sindical se dá em cada uma das respectivas atividades, por força dos parágrafos aí do artigo 581 da CLT. Pois bem, o tribunal inicialmente entendia que esse enquadramento se dava a partir do segmento da atividade de ativação. Tem aí algumas decisões, rapidamente, destacadas, aí, começando pelo ano de 2006, em que se fazia a distinção. Se trabalhava no corte da cana-de-açúcar, é rural. Se trabalha na atividade da própria usina, é industriário. Aqui outras decisões no mesmo sentido, as atividades da lavoura da cana são distintas e independentes das atividades industriais. Esse entendimento, a partir de 2007, ele foi sendo superado para se chegar à conclusão de que havia realmente uma convergência em toda a atividade do setor, e essa convergência se dava prevalecendo a atividade industrial. Isso por quê? Porque a própria subsunção da atividade do setor ao conceito de agroindústria, ela seria discutível com base nas definições previstas nos parágrafos lá do decreto regulamentador da Lei do Rural. Por quê? Tais dispositivos eles definem lá como exploração industrial em estabelecimento agrário. Para fins do parágrafo anterior, atividades compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los na sua natureza. Ao passo que não seriam consideradas indústria rural quando houvesse alteração da natureza nesse tratamento, retirando-lhe a condição de matéria-prima. Ora, o cultivo da cana-de-açúcar, ao ser transformado em etanol ou açúcar, ele seguramente transformava a natureza ali da cana e já para uma natureza de bem de consumo, retirando-lhe a condição de matéria-prima. Então, esse entendimento acabou prevalecendo um certo período, no sentido de que, então, havia uma atividade preponderante, essa atividade seria industrial. Aqui cito uma ementa, inclusive do desembargador Mário Botasso, rio-pretense ilustre, radicado em Goiás, meu colega de concurso, que está lá já há bastante tempo. Isso foi acompanhado por um período, por algumas turmas, e continuou-se dando ensejo a muitas discussões. O TST, inclusive, chegou também a acolher esse entendimento, no sentido de que a atividade era industrial, independente do ramo em que se ativava o trabalhador. Mas, em 2010, a SDI 1 passou a decidir que não, que haveria que ser feita a distinção. Se trabalhava no campo, era trabalhador rural. Se trabalhava na área de usina, era industriário. O tribunal disciplinado, como eu disse que com base nesse entendimento, editou uma súmula, a súmula 21, estabelecendo que devia ser observado esse critério. Então, nós tínhamos as normas coletivas de rural aplicadas a quem trabalhava no corte, efetivamente, da cana, e as normas dos industriários aos que trabalhavam na produção. Lógico que a coisa não foi tão fácil de ficar assim, porque veio o TST e editou a já conhecida por todos a J 419, na qual o tribunal mudou o seu entendimento e fixou que havia, sim, uma atividade preponderante, e que essa que deveria balizar o enquadramento de todos os trabalhadores do setor, mas que a atividade preponderante era rural, contrário àquele entendimento anterior. Diante da vigência da OJ, o que o tribunal fez? O nosso tribunal cancelou a nossa súmula regional e passamos a aplicar o entendimento do TST, aplicando só normas rurais. Aí os senhores já vão começando a perceber a situação em que nós tínhamos o jurisdicionado tentando se adequar a uma orientação jurisprudencial que pretendia ser uniformizadora. Mas aí, em 2015, o TST vem e cancela a OJ 419. E aí joga o tribunal novamente na divergência sobre analisar como fazer esse enquadramento e como interpretar, inclusive, a revogação, o cancelamento da OJ 419. Acabou concluindo, através do novo incidente de uniformização de jurisprudência, e editou a súmula 51,
cujo item primeiro dela consagrou ser industrial a atividade preponderante. O tribunal retomou o entendimento que tinha lá atrás. Mas, preocupado com toda essa situação de idas e vindas, e já há algum certo tempo sendo confrontado com isso em inúmeros recursos, sobre a necessidade já de se ter ali um mínimo de segurança, o tribunal acabou cedendo, né, ao anseio de serem modulados os efeitos dessa alteração jurisprudencial drástica, porque justamente quando a gente estava conseguindo ter uma uniformidade de tratamento, no sentido de que todos os empregadores eles estavam celebrando acordos coletivos e as convenções coletivas celebradas pela federação respectiva lá também já estavam disciplinando a matéria, a gente vem e diz, não, agora vamos voltar a entender que sejam industriários. Então, foi feita uma modulação em que, em nome dessa segurança jurídica, ficariam respeitadas a eficácia das normas coletivas celebradas anteriormente ao cancelamento da OJ 419 com as entidades sindicais profissionais aí dos rurícolas, observando o disposto na súmula 277 do TST, quer dizer, assegurando ali a ultraatividade, né? Nós sabemos, logicamente, que, principalmente no passado, era uma coisa que causava uma certa repulsa técnica, né? A modulação de súmula, uma vez que súmula não seria nem uma fonte inicial, consagraria uma interpretação da norma jurídica pré-existente, mas essa é uma nova realidade, inclusive agora turbinada, se me perdoem a expressão, pelo novo Código de Processo Civil, em que a gente trabalhando nesses sistemas de precedentes, com essa função precípua de realmente ser um balizamento para a atividade do cidadão, você ter uma oscilação tão grande, iniciada, inclusive, pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, a quem caberia uma pacificação e estabelecer essa segurança, ficaria muito difícil exigir, estaríamos aí, como gosta muito de dizer o ministro Marco Aurélio Mello, né, seria o caso causando uma surpresa ao jurisdicionado, né, não podemos surpreender o jurisdicionado, e eu mais jocosamente brincava, isso é uma pegadinha judicial, né? Você orienta, vai orientando, vai condenando, quando você consegue a adequação do comportamento ao entendimento do tribunal, você muda o entendimento e diz que já valia, que tudo aquilo que eles fizeram para se adequar não valeu. Obviamente, nós tivemos um problema com a súmula 277, a partir da decisão do ministro Gilmar Mendes, na DPF 323, que suspendeu qualquer possibilidade de aplicação da ultraatividade. E acredito que todos os senhores aqui tiveram a oportunidade de ler o teor dessa decisão do ministro Gilmar, e tem alguns parágrafos que eu tenho até destacados aqui na pasta, mas que nem valem a pena a leitura, cuja virulência ao tratar da hermenêutica feita pela Justiça do Trabalho, elas evidenciam, pelo menos a meu sentir, uma vez que vem sendo corroborada essa decisão invocada por outros integrantes da Suprema Corte, eu vejo com muita dificuldade que essa súmula 277 possa, algum dia, né, ainda mais agora com a perspectiva já da nossa famosa reforma, mal assinada reforma, acho muito difícil que tenhamos um retorno a esse entendimento. Definida, então, a posição com relação ao enquadramento sindical, né, vamos abordar rapidamente aqui a questão dos limites do poder negocial. Inicialmente, o tribunal entendia válida a supressão, a possibilidade de supressão mediante negociação coletiva do pagamento das horas em itinere. Obviamente, partindo de um pressuposto de que haveria uma compensação com algum benefício ali obtido, né? Aí cito aqui trago algumas decisões da época, né, destacando essa possibilidade, lembrando que havia, inclusive, precedentes do TST que também acolhiam essa tese, né, da viabilidade da exclusão em sede de norma coletiva, né, duas decisões aí, duas turmas do TST naquela época. Porém, a partir de 2009, como eu disse, com aquela nova composição do tribunal, passou-se a entender, o que acabou prevalecendo também no âmbito do TST, que a supressão não seria possível, porque violaria aquele patamar mínimo de civilidade e de garantias
aos trabalhadores. Então, a supressão não seria possível. Aqui algumas decisões dessa época, né? Sendo aqui também algumas outras decisões do TST, mostrando que foi o entendimento que findou por prevalecer naquela corte, né? Aqui mostra, inclusive, um confronto, quer dizer, assim, da evolução do entendimento de lá, uma vez que eu tinha acabado de colocar uma ementa também da mesma relatora, a ministra Dora Maria da Costa, e aqui já em 2009, acolhendo o entendimento prevalecente do TST. Nessa atuada, o tribunal veio e editou a súmula número 8, estabelecendo que não poderiam as horas em itinere serem suprimidas, previsto no inciso 1º, porém, elas poderiam estabelecer a média. Seriam válidas essas normas que fixariam o número ou limitariam a quantidade de horas em itinere. E já estabeleceu no item 2 da súmula uma contrapartida para tentar conter um eventual abuso aí, de que essa definição do número, da quantidade, essa limitação, ela não poderia ser desarrazoada em confronto com a realidade vivenciada em cada circunstância. Obviamente, foi um fracasso esse item 2, no afã de uniformização, uma vez que razoabilidade, todos nós entendemos que os nossos entendimentos são muito razoáveis, né? E aí nós passamos a ter novas divergências com relação a essa definição, o que levou o tribunal a alterar o item 2 e definir o que seria desarrazoado ou desproporcional, estabelecendo um patamar mínimo, que não poderia ser inferior a 50% do tempo efetivamente gasto pelo trabalhador. Isso assegurou uma certa tranquilidade há algum tempo, como veremos mais a seguir. A outra questão que foi enfrentada foi a questão da base de cálculo. E a discussão inicial foi com relação à inserção na base das verbas variáveis pagas no corte da cana. O que pretendia, né, o empresariado do setor? A alegação era, bom, nesse momento ele não está, a maioria, nós sabemos que a maioria dos trabalhadores nessa área, eles trabalham por produção, como nesse momento ele não está produzindo nada, nós vamos aplicar por analogia a súmula 340, quer dizer, vamos pagar só o adicional, porque, na verdade, a jornada dele já foi remunerada pela produção, né? O tribunal não entrou nessa argumentação, né? Definiu, né, com alguma oscilação inicial, mas definiu que a retribuição era baseada pelo salário hora, com certeza, né, extraído do total das horas, do total da produção dividida pelas horas efetivamente trabalhadas, né? Lembrando, inclusive, que essa pretensão do setor patronal aí, ela nem encontraria respaldo mais na nova redação da OJ 235, que veio assegurar, mesmo no caso das horas extras, o cômputo, o pagamento não só do adicional, né? Justamente diante da penosidade dessa atividade, muito bem destacada aqui pela desembargadora Eneida. E o tribunal, então, para resolver essa questão, editou uma súmula 16, estabelecendo que a base de cálculo seria essa daí. A parte variável do salário deve ser considerada na base de cálculo das horas em itinere. Mas as normas coletivas passaram, então, a prever a base como uma base fixa, que não seria com base na produção mas seria pelo piso da categoria. As normas de lá, geralmente, a par de estabelecerem o pagamento por produção, estabelecem um mínimo, mesmo que a produção seja inferior. E aí voltou-se a campear alguma divergência no tribunal, no sentido de que a previsão na norma coletiva poderia ser uma situação que ressalvasse a aplicação da súmula 16, que ela só teria vigência nos casos de inexistência de negociação no particular, né? Então, aqui nós temos aí algumas decisões que enfrentaram esse tema, né, tanto de um lado como do outro. O Tribunal Superior do Trabalho, na análise dessa divergência, dessa controvérsia, embora já tivesse decidido diversas vezes no sentido de que era possível discutir a base de cálculo, findou por fixar o entendimento de que não poderia ser alterada a base de cálculo. O tribunal, para espancar qualquer dúvida com relação a isso, fez uma alteração de redação na súmula 16 para deixar expresso que seria, mesmo quando prevista em norma coletiva uma alteração de base de cálculo, essa alteração seria inválida.
O novo dissenso veio depois com relação à incidência do adicional noturno, né? E quando o transporte se dá dentro do período noturno, incide adicional ou não? O argumento era, incide porque é o valor da hora do trabalhador e pronto, né? Ou não incide porque não haveria, no momento do deslocamento, a penosidade, né? E aí se fazendo um paralelo à súmula 132, com relação aos adicionais de insalubridade nos momentos das horas de sobreaviso, né? O tribunal, mais uma vez, foi instado mediante incidente de uniformização de jurisprudência e fixou que, inclusive, o adicional noturno comporia a base de pagamento das horas em itinere. E conseguimos chegar, então, a uma estabilidade jurisprudencial de ambos os temas. O limite da supressão, a supressão e a definição das horas desde março de 2014 e a base de cálculo desde julho de 2015. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, como diria Joseph Kimber, né? E aí, então, nós tivemos uma acentuada inflexão jurisprudencial recente, bem posterior ao convite do desembargador Manuel Carlos para que eu viesse trazer aos senhores a história da jurisprudência da 18ª região, e eu falava para ele assim, isso corre o risco de ser uma exposição arqueológica, né, até lá, né, dependendo do andamento do nosso ordenamento jurídico, né. Mas essa acentuada inflexão veio por quê? Em decorrência do julgamento monocrático da lavra do ministro Teori Zavascki, no RE 895759, em que Sua Excelência decidiu, de forma monocrática, que as horas em itinere podem ser suprimidas mediante negociação coletiva. E essa decisão foi confirmada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em sede de agravo. Aí eu lembrando um colega lá de Goiás, que às vezes quando a gente fazia algum confronto de precedentes jurisprudenciais do TST, ele, muito jocoso, dizia assim, mas é de onde? É da SDI? Não, é de turma. Ah, de turma não vale, né? Então a gente pode dizer o seguinte, da segunda turma não vale, mas o problema qual que é? O problema é que essa decisão da segunda turma, ela foi toda calcada num precedente da lavra do ministro Barroso, no RE 590-415, que é o famoso caso Beschi, no qual o plenário do Supremo Tribunal Federal admitiu, em sede de norma coletiva, a redução de direitos trabalhistas. A verdade é essa, né? Quando fez análise do PDV e atribuiu validade à eficácia liberatória, né, do PDV, quando celebrado através de norma coletiva. E qual que é o problema que a gente tem aqui? É que o fundamento todo desse RE 590, ele é calcado no quê? Né? Um didático paralelo entre os ramos do direito do trabalho, ele faz a distinção clara entre o direito coletivo e o direito individual. E deixa muito expresso que toda essa preocupação que a jurisprudência trabalhista tem consagrada ao longo de décadas, no sentido de não se admitir diversos tipos de negociação, ainda que em sede coletiva, né, o Supremo declarou no plenário, né, que essa preocupação em sede coletiva ela não deve existir. Por quê? Porque em sede coletiva ele faz essa distinção de que nós teríamos aí a equivalência de forças entre os polos, né. Os fundamentos do RE reforçam o quê? O exercício da autonomia coletiva não se sujeita ao contingenciamento em que esbarra o trabalhador individual. E essa distinção foi fundada, todo o acórdão é embasado no quê? Nos predicados da organização sindical que colocariam em pé de igualdade os atores dessa negociação a ponto de dispensar a intervenção judicial na tutela do objeto da negociação. E seria o que aí? Nós teríamos a liberdade associativa, as prerrogativas sindicais, a estabilidade, todas as normas e os princípios aí que asseguram a autonomia sindical e o exercício, né, efetivo da atividade sindical, as garantias de autogestão das agremiações e os meios de mobilização para a defesa dos interesses da categoria, dentre eles, obviamente, o exercício do direito de greve. Enfim, o que o Supremo acabou fazendo no julgamento do RE 895759 foi simplesmente chancelar
a possibilidade de supressão do tempo de percurso, voltando, assumindo um entendimento idêntico ao que o tribunal tinha em 2005, em 2004, quando praticamente o entendimento que eu comecei a expor aqui aos senhores. E aí fica a indagação. O Supremo, ao assim fazê-lo, ele elencou a existência de uma contrapartida, que era uma preocupação que, à época, o tribunal tinha, uma contrapartida compensatória, dentre os fundamentos para a validade dessa negociação, ou a negociação poderia ser ampla, sem a identificação de uma contrapartida específica. Infelizmente, a meu sentir, a análise que eu faço do acordo e de todos os fundamentos leva à conclusão de que não. O Supremo não definiu como necessário que haja uma contrapartida. Isso por quê? Porque o julgamento do ministro Zavascki, sendo fundado nos fundamentos do julgamento do plenário da lavra do ministro Barroso, esse julgamento do pleno ele é expresso em ressaltar que a única limitação que há ao objeto da negociação coletiva, observadas as formalidades legais, o aspecto formal, seria a transação de direitos acobertados de indisponibilidade absoluta. E aí já fica claro que, na visão do ministro Zavascki, corroborada pela segunda turma do Supremo, não foi vista a questão da jornada como um objeto acobertado de indisponibilidade absoluta. E, a meu sentir, até nem poderia ser-lo mesmo, uma vez que nós temos previsão expressa na Constituição de possibilidade de flexibilização de jornada por meio de negociação coletiva. Então, nesse contexto, a conclusão que sou forçado a chegar é que a menção que foi feita na decisão do ministro Zavascki, a vantagens compensatórias, ela ficou no campo do obter dictum. Foi um mero fundamento de reforço, porque a alegação, o que as partes discutiam naquele processo, era que havia uma contrapartida. Então, o que vem o Supremo e diz, olha, pode haver a supressão em sede de norma coletiva, ainda mais se houver contrapartida. Mas, se não houver, também essa possibilidade foi assegurada pelo Supremo. Isso porque está expresso, inclusive na ementa daquela decisão, que, contrariando toda a jurisprudência tradicional trabalhista, as normas coletivas de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores. Aquele entendimento de que o patamar mínimo assegurado pela legislação estatal teria que ser preservado na negociação coletiva, que só poderia avançar na conquista de mais direitos, e aí com invocação do caput do artigo 7º da Constituição, ele não foi albergado aí pelo Supremo. E trago aqui a ementa da decisão, que diz claramente, diz lá, tornando explícita, inclusive, a possibilidade desses instrumentos para a redução de direitos trabalhistas. Isso uma decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, invocada na decisão da segunda turma. Decisão que vem sendo tomada em diversas situações lá. Então, e ali ainda destaquei de novo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores. O entendimento do Supremo é no sentido de que nós temos que presumir que se aquela categoria com maturidade, com condições para o exercício, para decidir ali, isenta de pressões, sem aquela pressão que nós reconhecemos na relação individual de trabalho, se ela abre mão de algo assegurado, ela o fez com vistas à obtenção de alguma outra contrapartida, ainda que não seja expressa ou ainda que não seja mensurável, mesmo que essa contrapartida seja assegurar a garantia de emprego, assegurar a sobrevivência do empreendimento e, nesse sentido, a garantia de emprego. E então, voltando ao disciplinado TRT da 18ª Região, o que levou, o que fez o tribunal agora recentemente? Diante de todos esses fundamentos do Supremo Tribunal Federal,
o Tribunal se viu instado, né, por divergência que novamente voltou a campear entre as turmas, a rever as suas súmulas 8 e 16 e reconheceu a possibilidade de supressão em norma coletiva das horas in itinere. Esse com relação à súmula 8. E, por consequência, na linha de quem pode o mais, pode o menos, a súmula 16 também passou a admitir que a norma coletiva se pode até mesmo suprimir o direito às horas in itinere, com muito mais razão, pode também mantê-las estabelecendo uma base de cálculo diferenciada. E as perspectivas agora, com a lei nova? Nós temos claramente positivada agora uma restrição da tutela estatal sobre o direito coletivo. Isso todos conhecemos aí o texto que entrará em vigor, né? O novo parágrafo 3º do artigo 8º, né? Que aqui eu destaco uma constitucionalidade extremamente discutível e uma contradição que me chama a atenção, né? Aliás, assim, uma de tantas num texto assodado, né, de elaboração assodada, como foi o da nossa reforma. Mas ele estabelece claramente que a Justiça do Trabalho vai se limitar a apreciar o aspecto formal, né, e balizar a sua atuação no princípio da intervenção mínima. Se o aspecto é só formal, não tem margem de intervenção mínima, média, máxima, né? Então, parece que o próprio texto já reconhece que nós não vamos aceitar, que isso não vai se sustentar, né? Mas a indagação que eu faço é que, com todas as críticas merecidas à reforma, eu tenho muitas delas, mas a dúvida que eu queria trazer à consideração dos senhores é, diante desse histórico mais recente do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seria o seguinte: a reforma inovou no âmbito do direito coletivo, à luz do que o Supremo já vinha decidindo com base no texto vigente? Com toda vênia aos entendimentos contrários aí, a impressão que eu tenho, ao analisar essas posições aqui mencionadas, é que, na verdade, esse aspecto da reforma já tinha sido feito em sede judicial. Aliás, eu me lembro que houve um período que nós tivemos uma sucessão de decisões do Supremo em sede trabalhista, que em alguns grupos de redes sociais, aí, inclusive com a participação do desembargador Manuel Carlos, vários colegas nossos de turma, de faculdade, diziam: bom, a reforma trabalhista já começou, ou nem precisa mais, né? Porque se discutia, como na época em que o projeto inicial do governo era a alteração de 7 artigos, em que o cerne parecia que ia se limitar à prevalência do negociado sobre o legislado, isso já estava vigente, né? O Supremo já tinha interpretado como sendo assim. Então, eu tenho a impressão que, na verdade, o que nós temos é que agora, positivado, né, com ainda a definição prevista nos artigos 611A e 611B, daquilo que seria de indisponibilidade absoluta ou não, o que seria negociável, né, com aquela característica: o negociável é uma cláusula aberta, então o rol é exemplificativo, e aquilo que é inegociável é um rol taxativo, do 611B. Mas me parece que essa parte da reforma ela não chega a inovar, e o Supremo já tinha praticamente sepultado a jurisprudência trabalhista tradicional. Com relação a se as horas in itinere sobrevivem nesse cenário baseadas no ordenamento legal, eu gostaria muito de ter todo o otimismo da desembargadora Eneida, mas eu tenho um receio de nós cairmos aí numa cilada armada pela própria jurisprudência, né? Embora sejam muito respeitáveis e tecnicamente muito interessantes toda essa argumentação de vamos basear a continuidade do reconhecimento do direito das horas in itinere no artigo 4º da CLT e fundamentar na inaplicabilidade do artigo 58, eu vejo 2 problemas aí. Um deles, né, é que
Temos aí, só ilustrativamente, né, o novo dispositivo do artigo 58. O primeiro deles é que talvez a gente, para basear só no artigo 4º, nós vamos estar fazendo uma interpretação um tanto quanto extensiva, ao ponto de que essa interpretação ela teve que ser objeto de súmula. E agora nós esbarraríamos, não, vamos só aplicar a súmula 90. Aí talvez nós esbarrássemos no parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, que agora estabelece claramente que as súmulas, se nós conseguirmos editar uma súmula, né, para cumprir todos aqueles requisitos, se aquilo for efetivamente exigido para a edição de uma súmula, a gente brinca muito, né, que se chegar aquele consenso todo em todas aquelas sessões, qual é o objetivo de se editar uma súmula? A súmula é para pacificar a divergência, não tem divergência, né? Então não tem necessidade de súmula. Mas, mesmo assim, as eventuais súmulas que consigam ser editadas, elas não poderão criar obrigações que não estejam previstas em lei. E aí me parece que a súmula 90, com todo respeito às interpretações contrárias, ela cria uma obrigação que não está prevista em lei, uma obrigação decorrente de uma interpretação ampla do disposto no artigo 4º. Né? Aí já é praticamente a conclusão, esse já é o último slide, mas antes disso, um acréscimo que eu faria aqui da dificuldade de se defender a inaplicabilidade do artigo 58 é que nós temos muitos precedentes do TST aplicando o artigo 58 vigente, o atual, à situação do rural. Inclusive fazendo uma distinção muito clara. Há precedentes do TST que se faz uma distinção clara dizendo o seguinte, até um pouco para justificar aquela evolução jurisprudencial. Antes de 2001, antes do novo teor do artigo 58, seria possível a negociação coletiva excluir o direito às horas em itinere. Mas agora não pode mais, porque a partir de 2001 isso passou a ser direito positivado. Então ele passou a integrar aquele patamar mínimo que está assegurado e infenso à negociação coletiva. Então, diante desse cenário, a meu sentir, em que o TST usou reiteradamente o artigo 58 para embasar e assegurar o direito às horas em itinere no campo rural, né, agora, com a mudança da redação do artigo 58, a gente dizer, não, ele valia e fundamentava para deferir, mas se agora ele subtrai o direito, agora ele não se aplica mais. Por mais que me incomode, me parece que nós nos amarramos aí numa armadilha da coerência que pode tornar difícil a superação desse entrave. Mas eu reconheço que eu sou uma pessoa também extremamente pragmática e oriunda de um tribunal que, como eu já disse aqui, é muito disciplinado. Nesse aspecto, as conclusões a perspectiva que eu tenho hoje é que as horas em itinere não necessariamente deixarão de existir, mas me parece que elas ficarão relegadas ao campo da negociação coletiva. A definição em negociação coletiva, nós teremos inúmeras situações. Eu acredito que o campo do setor canavieiro é um campo que vai merecer uma atenção especial, né, que pode até realmente resultar na garantia desse direito, mas com base ou em previsão em norma coletiva ou em regulamento de empresa. E aí, no caso de regulamento de empresa, e também na negociação coletiva, até mesmo desatrelado das condições estabelecidas no atual artigo 58, a questão da dificuldade de acesso ou ausência de transporte público. Nada impedirá aí que os atores dessa negociação coletiva fixem a existência desse direito pautado em outras circunstâncias, em outros interesses, como assiduidade, absenteísmo e uma série de outros fatores que podem convergir. Vai depender muito, obviamente, da evolução da maturidade dos nossos sindicatos, né, no momento crítico, né, em que, talvez agora, instados por essa carência de recursos que se avizinha, há sinalizações de que a prometida medida provisória asseguraria alguma fonte de custeio baseada na efetiva atuação negocial. Então, nós teríamos aí uma revisão daquele entendimento da impossibilidade de fixação de contribuição pela categoria todo em sede de norma coletiva, o que, com isso, a gente já talvez seja um avanço no aspecto
da grande crítica que se faz aos sindicatos que muitas vezes oferem hoje o valor da contribuição sindical sem nenhum tipo de atuação, né? Sequer a defesa dos interesses em sede de negociação coletiva. Agradeço imensamente a paciência de todos, lamento que a conclusão que eu chegue seja uma conclusão um pouco mais pessimista do que aqueles que me antecederam, né? E reitero aqui a grande satisfação de ter estado aqui com os senhores. Muito obrigado. Aquela sirene que tocou, né, na realidade, me pareceu uma resposta cósmica. Não a palestra do Paulo, que foi muito boa, muito clara, mas a posição do Supremo que ele estava explicando naquele momento, né? Quer dizer, olha, o Supremo está pensando isso, e tocou, né? E não foi, ninguém aqui fez nada. O doutor Fernando me pede para lembrar que hoje a nossa Constituição Federal está completando 29 anos de idade, né? E esperamos com muito fervor que ela chegue aos 30, né? Já no ano que vem, né? Rapidamente, comentando aqui o que o Paulo... A questão do preço supremo, de fato, eu concordo, ela já vinha sinalizando isso de avalizar ou fortalecer a negociação coletiva, mas não vamos esquecer do seguinte, que essas oscilações jurisprudenciais, o Paulo mesmo deu aqui, né, como flutuou, né, a jurisprudência do TST. Eu me recordo de um caso relativamente recente, os senhores devem se lembrar também, da competência para julgar acidentes de trabalho. O Supremo, por 8-2, disse que não era nossa, né, a ação trabalhista para a indenização do acidente de trabalho. Quando isso aconteceu, eu apostei com vários colegas que aquilo não mudaria de jeito nenhum. Como é que você vai reverter o 8-2? E o voto, né, o voto condutor era longo, minucioso, fundamentado. Não, isso não muda. Eu quis apostar com muita gente, ninguém aceitou a aposta, felizmente. Bom, daí o que eu fiz? Eu peguei mais ou menos, eu era titular da 10ª Vara de Campinas, eu peguei uns 15 processos que tinha lá, onde o pedido era esse, indenização por acidente de trabalho, reclamação trabalhista. Disse lá para o meu diretor, olha, você coloca isso numa Kombi ou numa van, sei lá, em algum lugar, você vai no fórum da Justiça Comum, que fica ali no centro da cidade, e você entrega isso para o primeiro juiz de direito que você encontrar, né? E diz, é seu. É seu. E ele fez isso, levou. Passaram-se o quê? Acho que uns 6 ou 8 meses, por 10-0, o Supremo vem e diz que aquela competência era nossa. E aí eu tive que mandar buscar. E um juiz não devolveu. Tem um juiz de direito que falou, não, eu quero quantificar com o processo. Mas o senhor fique à vontade, né? Não faço questão nenhuma de ter de volta. O senhor gosta tanto, pode julgar, né? Mas isso aí, realmente você tem essa oscilação. No que se refere à questão das horas em itinere, quando eu li a reforma pela primeira vez, eu estava convencido que a revogação tinha sido tanto para o urbano como para o rural, eu não via como pensar diferente naquilo. Na realidade, quando eu comecei a analisar um pouco mais devagar, é que eu fui construindo o raciocínio oposto, né? E o argumento que o Paulo coloca, que é muito bom, dizendo, olha, o 58 ele era aplicável para o rural, por que não seria agora, né? É um argumento muito bom, bastante interessante, mas eu responderia dizendo o seguinte, o 58, a partir de 2001, ele era perfeitamente compatível com a realidade do rural, inclusive porque se inspirou nela, né? A súmula 90 surgiu no meio rural, da súmula 90 surgiu a nova redação do 58, e aí, então, não teria sentido você dizer, olha, isso não se aplica para o rural, se isso veio da realidade dele, né? A mudança que foi feita agora com a reforma, a nova redação, não me parece que se possa dizer que ela é compatível, por todas essas circunstâncias, né, que nós já mencionamos, né, a dificuldade de acesso, né, que realmente é diferente mesmo, mas, enfim, o tempo haverá de dizer melhor. Por enquanto, nós estamos aqui pensando, né, debatendo. Agradeço bastante aos nossos 2 painelistas, né, pelas brilhantes exposições, que eu tenho certeza que enriqueceu a nossa assistência. E, então, agradecendo a atenção de todos, dou por encerrado esse nosso painel. Muito obrigado.